Bom dia, nosso trabalho é sobre o governo Geisel e nosso grupo é composto por mim, Ayla, Lohane e Isadora. Vou começar falando agora do contexto histórico e do início do governo. O contexto histórico inicia que depois do governo de Médici, os militares começaram a se mobilizar para eleger um novo presidente. Era um momento muito conturbado, porque o milagre econômico que tinha ocorrido começou a dar sinais de debilidade e as oposições começaram a articular melhor as suas ações. E nesse momento surgiu o nome de Ernesto Geisel, que ele era muito bem visto pelos governos anteriores e ele também se afastava um pouco desses generais conhecidos como linha dura. Então, para dar uma aparência menos autoritária para o governo, os militares permitiram que o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, lançasse candidatura. Então, eles lançaram Ulisses Guimarães e Barbosa Lima. E durante o período de 74, eles rodaram por todo o Brasil, anunciando o caráter antidemocrático do governo e o problema econômico que o Brasil estava enfrentando. Apesar da derrota para os militares, o governo Geisel era obrigado a sinalizar o fim do poderio militar num processo lento, gradual e seguro. Nas eleições de 74, a população deixou claro a sua insatisfação quando as cadeiras do MDB eles aumentaram expressivamente. Então, o governo de Geisel ele teve que lidar com esse momento que eles estavam passando e também com a dificuldade econômica que o país estava enfrentando. Agora eu vou falar um pouco do início do governo Geisel. Ernesto Geisel era militar, político e foi o 29º presidente da República do Brasil. O governo dele durou de 1974 até 1979. Nesse período, ele foi obrigado a lidar com tudo que estava acontecendo, que eram as oposições legais e a crise que a ditadura estava enfrentando. E a flexibilização que o seu regime estava impondo, ele foi negado por muitas pessoas que não acreditavam na volta de um sistema democrático. Agora eu vou falar sobre as principais ações e os acontecimentos. A área econômica do governo de Geisel ficou conhecida por meio do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento elaborado pelo ministro da época, Mário Henrique. A ideia era conter a alta inflação, buscando alternativas para incentivar o crescimento econômico. Entre as medidas que foram tomadas estão fortalecimento das empresas estatais, aumento da taxa de juros, emissão de títulos resgatáveis ou investimentos na indústria com o objetivo de gerar empregos, tendo em vista que o Brasil enfrentava reflexos da crise do petróleo de 1973. Agora eu vou falar sobre os acontecimentos. Em 1976, o governo criou a Lei Falcão, proibindo a organização de campanhas eleitorais nos veículos de comunicação. Além disso, esse mesmo decreto ampliou a duração do mandato presidencial de 5 para 6 anos e 1/3 do Senado seria escolhido indiretamente pelas assembleias estaduais. Criação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, com construção da usina hidrelétrica de Itaiapu, e Guanabara foi anexada ao Rio de Janeiro e o estado de Mato Grosso foi dividido também em Mato Grosso do Sul. Eu vou explicar um pouco sobre o fim do governo do Geisel. O governo do Geisel já enfrentava algumas dificuldades, que eram os protestos pelos sindicalistas e os estudantes. A situação se agravou ainda mais com as mortes do jornalista Vladimir e do operário Manuel, filho, em 1975. Ambos foram submetidos a torturas nos porões da ditadura em São Paulo e não resistiram e acabaram vindo a falecer. Podemos dizer que o governo do Geisel foi como uma despedida do poder militar. Os direitos que deixaram de existir ao longo da ditadura seriam retomados, tais como liberdade de expressão, liberdade de imprensa, maior participação na votação, ações de combate à corrupção. Então, essas ações voltariam à tona depois do fim do governo do Geisel. Geisel foi o penúltimo presidente do regime militar. O seu sucessor foi o João Figueiredo.